várias pessoas aí que estão planejando viajar, que querem, então, desesperados, na verdade, para viajar, que é o meu caso, por exemplo, só esperando essa vacina, né? Tá todo mundo aí planejando a tua próxima viagem. E para onde você quer ir? Me conta aqui. Para onde você quer ir viajar assim que você tomar a vacina? Qual é o primeiro lugar que vem aí na tua cabeça? Pode ser que seja algum país hispanohablante, que nós temos 21 opções de países hispanohablantes para você poder visitar. É muito lugar incrível que você vai aproveitar infinitamente mais se você tiver um espanhol fluente, né? Mas se o teu caso não é, você não está afim de viajar para um país hispanohablante, você quer conhecer outros países. Será que o espanhol você não vai precisar? Será que não vai ter utilidade para você se for viajar para um país que não é hispanohablante? Eu acho que não é bem assim, né, gente? Então vamos lá. Se você está planejando a tua viagem para um país hispanohablante, eu tenho certeza que você já tem em mente aquele lugar paradisíaco, lindo, aquela cultura muito rica para conhecer. E você já consegue imaginar os benefícios que você vai poder ter nessa viagem se você realmente souber o espanhol. Não, me conta aqui. Se eu não tenho olha, eu vou conseguir aproveitar mais viajar mais barato, principalmente viajar mais barato e aproveitar muito mais. Mas e se não for para um país hispano, como é que o espanhol vai te ajudar nesse caminho? Vai te ajudar a aproveitar mais a tua viagem? Pois é, gente, pensa comigo. Vamos imaginar que terminou essa pandemia, você já foi vacinado, você quer ir para a Europa. O único país lá na Europa que tem o espanhol como idioma oficial é a Espanha. Mas não é só a Espanha que você quer conhecer, afinal lá na Europa é tudo um do ladinho do outro, é muito fácil de trocar de país, você andou um pouquinho, você já tá ali na França, já tá na Itália, você tá querendo realmente conhecer a Europa. Será que vale a pena saber espanhol, já que é só um país que fala espanhol, dá como idioma oficial? Pois é, gente, eu peguei alguns dados aqui para passar para vocês, olha aqui. Em torno de 15% dessa população fala espanhol dentro da Europa. Então, dentro da Europa, não é só dentro da Espanha que você realmente vai usar o espanhol. 15% da população fala, sim, espanhol, como uma língua estrangeira, né? Sem contar o pessoal que migra e tal, e vai morar em outro país. Dentro desses países europeus que você com certeza vai usar o espanhol, vai se destacar a Alemanha, Itália, Suécia e França. São os países que mais têm hispanohablantes dentro do país dele. Então, em vez de você aí tentar aprender o francês, o alemão, o sueco, o italiano, tudo isso, você pode muito bem aproveitar ainda mais a tua viagem com o espanhol. Com relação à França, quando eu fui para lá, realmente eu usei muito o espanhol na França. Porque eu não sei se fui eu que tive falta de sorte ou sorte, né? Porque na época o meu espanhol era 1000 vezes melhor do que o meu inglês. Mas eu tive pouco contato com franceses que falavam inglês. E francês, eu não falo francês, então descartado por completo, né? Então, dentro da França, eu usei muito espanhol. Então, eles tentavam de todas as formas me ajudar com o espanhol. Então, uma super dica para você que quer sim viajar depois dessa pandemia, quer ir para a Europa. O espanhol é a sua chave, você vai aproveitar muito mais, mesmo conhecendo outros países além da Espanha. Certo? Vamos para o próximo? Se você não tá afim, não é para a Europa que eu quero não, eu quero conhecer os Estados Unidos, meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos. Então eu não preciso do espanhol, não vou usar espanhol para nada lá dentro dos Estados Unidos, certo? Será? Será mesmo? Gente, nos Estados Unidos, principalmente ali na região da Flórida, tem muito hispanohablante, mas muito mesmo. É a segunda língua mais falada dentro dos Estados Unidos. Então, tem muita gente lá dentro que fala assim espanhol, que são nativos ou descendentes. Então, eles falam espanhol e inglês.
Me conta aí como é que tá o teu inglês. Será que você consegue viajar para os Estados Unidos? Será que não é legal você ter o espanhol também para conhecer toda essa região dos Estados Unidos que é cheia, cheia, cheia de nativos? Então, dentro dos Estados Unidos, eles fizeram até uma pesquisa aqui, ó. Em 2050, eles estimam que aproximadamente 30% da população dos Estados Unidos vai falar espanhol. 30% de um país que não é hispanohablante, é muita coisa, é muito hispano lá dentro. Além do pessoal lá dos Estados Unidos já quererem realmente aprender o espanhol. Então vale muito a pena. Se a gente for falar em números absolutos, dentro dos Estados Unidos tem mais gente que fala espanhol do que na Espanha. Pensa só, que loucura. Porque a Espanha é um país pequeno, mas os Estados Unidos tem uma população muito maior. E se a gente for pegar em números absolutos, a quantidade de hispanohablantes dentro dos Estados Unidos é maior do que na própria Espanha. Então, sim, gente, ir para os Estados Unidos com o espanhol afiado vai te ajudar e muito, muito. Além disso, eu não sei se você já ouviu falar do tal do Spanglish, que é a mistura do Spanish com English. Então, eles fazem do mesmo jeito que a gente tem aqui o português com o espanhol, que deu o portunhol. Lá nos Estados Unidos, eles têm o Spanglish, que é essa mistura do espanhol com o inglês. Muitas vezes, são frases que eles falam a metade em inglês e a outra metade em espanhol, ou traduções muito literais. Então, expressões em inglês que a gente não traduziria ao pé da letra, mas tem muito nativo lá dentro que sim traduz ao pé da letra e usa essas expressões assim, tal qual. Então, é muito útil para quem aí está planejando conhecer os Estados Unidos ter o espanhol como teu segundo idioma. Vai te ajudar demais. Certo? Então não esqueça disso, se a tua viagem é para a Europa, se a tua viagem é para os Estados Unidos, espanhol tem que estar afiado. Mas não para por aí, que tem mais lugares, tem muitos outros lugares. Então vamos lá, o próximo lugar aqui que você vai usar muito espanhol é o Canadá. Quem aí tem vontade de conhecer ou morar no Canadá? Não sei se vocês sabiam, mas o Canadá é um dos países que mais tem programa de imigração. E não é só aqui no Brasil, é para toda a América Latina. Então lá é lotado de latinos. Lotado. Você vai usar muito o espanhol. Tem a província inglesa e a província francesa dentro do Canadá. Mas sim, você vai se esbarrar com latinos, com hispanos o tempo todo. Então, para você que quer realmente morar ou conhecer o Canadá, o espanhol vai ser uma mão na roda. Sem contar que eles, o pessoal lá do Canadá, eles deduzem, para eles a gente fala espanhol. Não importa, a gente fala, é brasileiro, eu sou do Brasil. Ah, você fala espanhol, né? E daí fica aquela cara de tá achando, não é porque eu moro no Brasil que eu tenho que falar espanhol, né? Eu posso aprender, mas não é minha primeira língua, não é minha língua nativa. Isso aconteceu principalmente com a minha irmã, por exemplo. Ela tá morando lá no Canadá. E ela foi fazer entrevista e eles perguntaram, você é do Brasil, né? Então posso pôr você nesse setor aqui porque você fala espanhol. Ela olhou pra cara dele assim, sem entender de onde ele tinha entendido que ela falava espanhol. Mas isso foi exatamente isso. Para eles, a gente fala espanhol. Então, talvez seja porque a gente está rodeado, né, de países que realmente falam espanhol, eles colocam a gente ali no meio e acham que a gente fala. Muitas vezes eles não vão nem te dar o trabalho de fazer uma entrevista para ver se você realmente sabe, só te jogam lá na fogueira e você que se vire. Então, gente, para você que tem plano de ir morar no Canadá, de ir passear, o espanhol também vai estar presente na tua viagem ou na tua moradia por lá.